Uma boa noite a todos, irmãos, amigos, todos que estão acompanhando através do site A Voz do Profeta, este programa que é apresentado às segundas-feiras, intitulado A Abertura da Palavra. E cremos que Deus, mais uma vez, nos dará uma porção da sua palavra, e nesta noite queremos abordar um assunto. Pedimos que você tenha a vossa atenção voltada para ouvir aquilo que temos para falar, porque não falaremos de nós mesmos, não estamos aqui para promover nosso ministério, ou promover alguém, ou seja o que for, mas estamos aqui para promover a Cristo, para exaltar a Cristo, para falar e enaltecer a sua santa e bendita palavra. Por isso, chamamos de a abertura da palavra. A abertura da palavra que nos foi vinda através do ministério do sétimo anjo, quando este, no final de seu ministério, teve a incumbência de ser o porta-voz de Jesus Cristo, e ele mesmo dizia: não sou eu que diz essas coisas, que as revela, que as mostra desta maneira, deste modo. É somente a minha voz, eu só estou por perto quando ele o faz. Então é a voz de Cristo nestes últimos dias. Pregou o irmão Branham uma mensagem intitulada A Voz de Deus nestes últimos dias. E nós temos ouvido a voz de Deus nestes últimos dias, que veio à terra e que trovejou e que rugiu como quando ruge o leão. E havendo rugido, 7 trovões foram ouvidos. E João ouviu a voz dos 7 trovões e ia escrevê-las, mas foi impedido de escrever, porque nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocasse a sua trombeta, então se cumpriria o segredo de Deus. E nós estamos nesse tempo, vivendo nesse tempo, quando o segredo de Deus foi revelado. E quando o segredo de Deus é revelado, todos os mistérios que estavam escondidos atrás desse segredo, eles são mostrados, eles vêm à luz. E conforme nós viemos caminhando nesta mensagem, nós estamos contemplando essa luz. Diz o profeta: Deus nunca dá uma nova revelação. Deus sempre acrescenta luz à mesma revelação que Ele já deu. A revelação é uma só. Ele sempre vem mostrando ela em tipos, em quadros, e vem demonstrando através dos profetas, dos patriarcas primeiramente, depois dos profetas, e depois através dos apóstolos, e vem mostrando através dos mensageiros, até que chegamos à pedra de coroa, até que chegamos à consumação de todas as coisas, até que chegamos ao tempo da abertura de toda a palavra. Então vivemos nesse glorioso tempo, onde todas as coisas foram reveladas, porque é tempo de revelação. Não estamos falando de uma nova abertura da palavra, como alguns insistem em dizer que nós falamos. Estamos falando da abertura da palavra. Nós caminhamos um tempo até chegarmos nesse ponto. E quando chegamos nesse ponto, vimos que ela estava aberta. Porque antes líamos as mesmas literaturas que lemos hoje, mas nos faltava clareza, nos faltava visão, alcance, para ver aquilo que Deus já havia revelado, já havia mostrado. Estava ali o tempo todo, porém nós não víamos. Ouvíamos, mas agora vemos. E não trata-se de uma nova revelação, é a mesma revelação, porém agora vivificada, porém agora ficou claro aos nossos olhos. Vamos fazer uma oração, pedir a Deus que nos abençoe, que nos ajude em tudo. E se você que está nos acompanhando deseja se manifestar através da internet, e qual é o canal que nós temos, irmão Derli, para a comunicação? É o Facebook A Voz do Profeta. E você pode
fazer através do Facebook A Voz do Profeta. Nosso site está temporariamente, já há um bom tempo, somente com as transmissões. E esse mês ainda voltará com as atividades normais. Então não temos o contato ali na página, porque ela está inoperante. Mas através do Facebook, A Voz do Profeta, você pode entrar em contato conosco. E também através de mensagem de texto, meu telefone fica aqui, você pode enviar sua mensagem, pergunta, seja o que for, e dizer, estamos acompanhando aqui em tal cidade, isso será de valia para nós que estamos aqui falando para vocês. E nosso telefone é 48 9963 3779. 48 DDD 9963 3778. Ou ainda 48 9166 7281. 9166 7281. Eu estarei recebendo a sua mensagem, estarei citando a sua saudação, a sua intervenção aqui em nosso programa. Vamos orar a Deus. Querido e amado Pai Celestial, nos apresentemos diante do Senhor e eu peço, ó Pai, que o Senhor nos abençoe naquilo que temos para falar, naquilo que vamos falar, Senhor. O Senhor queira ungir nossas palavras e através desta ferramenta, através desse meio de comunicação, que o Senhor tem permitido que a noiva usufrua deste meio que tem chegado em tantos lares, em tantos lugares distantes, lugares ermos, lugares de difíceis acessos. Porém, Tua palavra tem ido, Senhor, e tem rompido entre as montanhas, entre as fronteiras, e tem ido além mar, em qualquer lugar, Senhor. O Senhor pode fazer alguém ligar seu aparelho e acompanhar nosso programa, ou o programa de outros colegas, que estão falando desta abertura da palavra, Pai. Então abençoa-nos também nesta noite, que possamos falar palavras declaradas, de fáceis compreensão, Pai. Faça-nos simples, mais do que podemos ser, ó Pai, porque o Senhor é aquele grande Deus que se esconde em simplicidade, se oculta em simplicidade e se revela também em simplicidade. Então aqui estamos, Senhor, aqui estou. E eu peço que o Senhor me ajude grandemente, a mim e a meus irmãos que me acompanham. No nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Eu quero ler uma escritura, iniciando a nossa explanação da palavra desta noite. Estaremos com vocês até às 23 horas, se o Senhor assim permitir. Vamos fazer uma escritura no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 6, quando os filisteus levaram a arca de Israel, porque eles viram que a arca para Israel era uma bênção. A arca era levada diante do povo e Deus os abençoava nas batalhas, Deus os abençoava contra seus inimigos, e Deus, o Deus de Israel, que estava ali representado naquela arca, era o motivo de suas vitórias, de sua tão grande valentia daquela pequena nação. E os filisteus levaram a arca, roubaram a arca. Ao invés de causar bênção em suas cidades, entre seu povo, começou a trazer praga no meio do povo filisteu, e morte, e maldições, invasão de ratos, e uma epidemia de hemorroidas causou no povo, e o povo caiu doente com febre, e eles colocaram a arca no templo do deus Dagom, e pela manhã o deus Dagom estava de cara no chão, diante da arca do Senhor, e eles muito temeram aquilo, então intentaram devolvê-la. A leitura que vamos fazer concernente a este assunto está em 1 Samuel, capítulo 6, versículo 13 em diante. Quando os filisteus
levaram a arca de volta. Não a levaram vazia, mas fizeram umas oferendas de ouro e com o desenho dos ratos, com o número das cidades que foram afetadas pela praga e com o desenho das hemorroidas, também fabricada de ouro, com o número das cidades que foram afetadas pela praga por onde a arca passava. Então eles foram levando, e indo um pouco mais atrás aqui na leitura, nós lemos assim: e puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imagens das suas hemorroidas. Então as vacas se encaminharam direitamente pelo caminho de Bet-Semes e seguiam um mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita, nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas, até ao termo de Bet-Semes, até a divisa, até a fronteira, para garantir que as vacas levariam a arca para os termos de Israel, porque eles não queriam mais nada com aquilo. Lembramos-nos, a arca representa a palavra. A arca representa a palavra viva de um Deus vivo. E a palavra viva desse Deus vivo, ela é uma mensagem poderosa que está na terra, que não faz bem nenhum na denominação. Não traz bênção nenhuma pregar esta mensagem nas grandes concentrações, nos grandes centros denominacionais, porque para eles causa praga, causa morte. Agora diz no versículo 13: e andavam os de Bet-Semes, fazendo a cega do trigo no vale. E levantando os seus olhos, viram a arca, e vendo-a, se alegraram. E o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali. E ali estava uma grande pedra. E fenderam a madeira do carro, e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Quando os irmãos de Israel, estes dessa cidade, eles viram a arca, eles tomaram as vacas e ofereceram em holocausto ao Senhor. Versículo 15: e os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e puseram-nos sobre aquela grande pedra. E os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrificaram sacrifícios ao Senhor no mesmo dia. E vendo aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor em expiação da culpa, por Asdod uma, por Gaza outra, por Asquelon outra, por Gate outra, por Ecrom outra, como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias, e até Abel, a grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor, que ainda está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. E feriu o Senhor os homens de Bet-Semes. Agora aqui está o ponto que nós vamos trabalhar um pouco. E feriu o Senhor os homens de Bet-Semes. O Senhor feriu os irmãos que fizeram uma grande alegria. O Senhor feriu os irmãos que receberam a arca com regozijo, que fenderam os carros e tiraram a madeira e pegaram as vacas e sacrificaram e queimaram como sacrifício, como oferta ao Senhor. O Senhor os feriu, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, até ferir do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu,
porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar em pé perante o Senhor, este Deus santo? E a quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós. Agora, indo para o capítulo 7, no versículo 1 e 2, nós lemos a sequência da leitura. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor, e a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. 20 anos. Eles disseram: vamos deixar essa arca guardada aqui. Vamos ordenar esse irmão que cuide dela, que não deixe ninguém se aproximar. Nós não vamos mais mexer nesta arca. Vamos deixar essa arca fechada. Não vamos mais olhar para dentro desta arca, porque isso só trouxe morte no nosso meio, trouxe problemas. E aquilo que representava vitória para eles, aquilo que representava a presença de Deus no meio deles, aquilo que representava tudo que eles faziam, aquilo que representava a palavra do Senhor junto a eles, a presença de Deus junto a eles, eles deixaram lá quieto. Somente lamentavam e deixaram quieto, porque aqueles homens, 50.000 homens, morreram por olhar para a arca, abriram, destamparam a arca e olharam para a arca de maneira errada. Deixaram aquilo de lado e por 20 anos não se interessaram mais por ela. Por 20 anos não mexeram mais na arca, porque havia a maneira correta de eles se aproximar da arca. E a maneira correta era trazer um sacrifício, e o sacerdote então levaria o sacrifício perante o Senhor e aspergiria sangue sobre a face do propiciatório, junto à arca, e somente desta maneira. Mas eles mexeram de maneira errada, e eles não se aperceberam disso e simplesmente disseram: não mexam mais nisso, vamos deixar isso de lado. E quando alguém falava na arca, eles disseram: não, meu irmão, esse negócio só tem causado problema, só trouxe morte, só trouxe confusão no meio do povo, é a mensagem do dia, mas não mexam nesse 7º selo, não se preocupem com isso, porque isso só trouxe problema no nosso meio, isso só trouxe morte. E foi o que eu ouvi quando iniciamos, como um jovem ministro, cheio de ânimo, cheio de iniciativas, cheio de planos, cheio de força e de vigor, e fomos ensinados pelos mais velhos para não mexer no 7º selo, para não mexer em trovões, para não mexer nessas coisas profundas, porque essas coisas só trazem confusão, essas coisas só trazem dissensão, essas coisas só trazem morte. O importante é viver uma vida simples e tocar a coisa aqui da nossa maneira, e não mexam nisso, deixa com muito respeito, com muito cuidado da mensagem, as mensagens dos selos, mas ninguém pregava sobre selos, ninguém mexia em selos, porque por muitos anos ficou desprezado nas prateleiras dos pastores, nos escritórios pastorais, nas casas dos irmãos, e novos membros da mensagem desconheciam sobre selos, nem mesmo tinham as literaturas, mesmo as primeiras que foram traduzidas pela Gráfica de Goiânia, e sendo acessível a todos, o que agora recebemos da voz de Deus, aquele trabalho bem feito, exemplar, de uma listura tão grande. Agora veja,
isso ficou no esquecimento, ficou guardado, ficou escondido, ficou ali por muitos anos. A arca ficou por 20 anos lá no mato, e ninguém mexia naquilo. Mas um dia Davi se inquietou, e Davi decidiu trazer a arca de volta. No Salmo 132, versículo 4, ele diz assim: não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Eis que ouvimos falar da arca em Efrata, e achamos lá no campo, no bosque, em outras palavras, lá no mato, lá guardada por alguém, muito respeitosamente, porque um homem era designado, e havia um homem cuidando disso, e esse homem depois certamente veio outros, e havia os capitães, que cuidavam com tanto zelo da arca, para que ninguém se aproximasse da arca, para que ninguém tocasse na arca. Havia os guardas da arca, e o povo morria, e as lavouras eram saqueadas, e o trigo era levado por saqueadores de Israel, e as batalhas não eram vencidas, e o pecado entrava, e a arca lá no mato, e o problema continuava no meio da igreja, e a arca lá no mato, e os guardas cuidando da arca, dizendo: não, ninguém vai tocar nisso, nós estamos cuidando bem disso, não precisa cavucar. Claro que não precisa cavucar, e essa é uma expressão de um pregador de renome em nossa nação. Claro que não precisa. Deus já cavucou e tirou a água para nós beber. A nascente está vertendo água, não precisamos cavar poços artesianos, cisternas rotas, como pregou o irmão Brana, cisternas rotas. E ele lê a Escritura quando Deus reclama de Israel, dizendo: o meu povo fez duas maldades. A primeira: me abandonaram, eu, um manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas, que não retêm as águas. Então pregou o irmão Brana, cisternas rotas. Uma cisterna é um tanque, é um lugar onde apanha-se a água da chuva, a água então é canalizada ali pelas calhas e desce até um lugar, e quando chove, aquele lugar enche de água, mas aquela água fica estagnada ali e cria girinos, e é um lugar próprio para a criação de mosquito e pragas e tudo mais, e o povo fica ali cuidando de suas cisternas, e havia muitas cisternas aqui no Brasil, cisternas grandes, cisternas com azulejo nela, bonitas, muito bem floridas, cisternas rotas, que dependiam de encontros aqui, encontro ali, e o grande homem está ali para congregar todos os ministros, e o encontro do sul, e o encontro do centro-oeste, e o encontro daqui, e a cisterna daqui, e cisterna dali, e o manancial de águas, os 7 selos revelados, a água jorrando, e os capitães e os generais dizendo: não precisa cavocar, isso só trouxe morte, isso só trouxe problema. E é verdade, trouxe problema, trouxe morte no passado, porque olharam para a arca de maneira errada, de maneira distorcida, de maneira fora das Escrituras, e trouxe morte, trouxe doutrinas erradas, e doutrina de retorno do profeta, e o profeta vai ter que voltar para abrir o 7º selo, e confusão e divisão. Então, olha, deixa esse negócio parado, deixa esse negócio para lá, ninguém mexa mais nisso. E os guardas estavam ali. E eu sou um dos ministros que fui coagido, impedido, inibido a mexer em certos assuntos, porque na verdade sempre tivemos algumas inquietações por alguns assuntos, desde quando bem mais jovens começamos, quando começamos a nos interessar por esses assuntos.
Então os generais, os guardadores da arca, os protetores da arca, então cuidavam. Não, esse negócio não é para mais mexer, irmão Samuel, deixa esse negócio assim, não se preocupa, o importante é pregar vida prática, e com vida prática o povo está cada vez mais torto, mais problemático, e por 40 anos pregando vida prática, as pessoas ainda não dão vida, não dão conta de viver vida prática, porque não adianta pregar sobre vida prática, pregar, sem a unção de Deus. E a unção do dia é a revelação da hora. Se ninguém conseguir perfeição para o rapto através da revelação da palavra, através da abertura da palavra, de outra maneira não consegue. Se não conseguirmos os resultados necessários para o arrebatamento desta forma, de outra forma não se consegue, porque é a maneira que Deus quis, é a maneira que Deus proveu, é a maneira que Deus deixou. Primeiro selo 75, diz o profeta: eu creio que através desses 7 trovões será revelado nos últimos dias, a fim de reunir a noiva para a fé de rapto, porque com o que temos neste momento agora, nós não seríamos capazes de fazê-lo. Aí está algo, devemos avançar em direção a algo. Nós dificilmente podemos ter fé para a cura divina. Nós temos que ter fé suficiente para sermos mudados no momento e sermos tirados desta terra. Agora, o que é o 7º selo? Que houve este cuidado para não mexer, esta proibição, e mantendo as igrejas, mantendo o povo, a ponto que o povo se atemorizou. Ninguém, nesses 20 anos, ousou mais em se aproximar, em falar tal coisa como arca, como sendo bênção. Só olhavam como problema, só olhavam como algo inacessível. E hoje, em muitas igrejas que se dizem igrejas da mensagem, alguns assuntos soam como fantasmagóricos, soa como algo errado, algo ruim, algo que não se deve dar ouvido, porque o povo foi coagido, o povo foi reprimido a não se aproximar de tais assuntos. Não precisa, não tem necessidade, não é necessário, não é o essencial. Quando o que o profeta diz é totalmente ao contrário. Ele pregando sobre os selos, ele disse: nunca em todos esses anos de ministério, nunca antes Deus nos levou a uma esfera tão alta espiritual. Antes foram curas e revelações, mas agora é a abertura da palavra. Agora é uma vindicação direta de Deus. Ele falando sobre as mensagens que ele pregou, ele disse: a mais sobressalente foi o sinal. Ele chegou a dizer: esta deveria ter seguido os selos. Mas falando dos selos, ele disse: é a mais sobressalente de todas as mensagens que eu preguei, o sinal. Com exceção dos selos, que foi uma comissão direta de Deus. Então, como que uma comissão direta de Deus, trazida a um homem, a um mensageiro terrestre, quando o profeta diz: veja, há um mensageiro celeste, um anjo forte, um mensageiro poderoso, em Apocalipse 10, do 1 ao 7, um desce do céu e há um na terra, e esse que desce do céu comissiona, agora sim eu estou falando, comissiona o mensageiro terrestre a falar destas coisas, a transmitir essas coisas. E como que isso não é essencial? Como que isso não tem que ter a primazia em nosso meio, não a prioridade? A prioridade é alguma coisa que você pode escolher entre uma e outra. Os selos não é algo que nós podemos escolher como prioridade. Os selos, a palavra revelada, tem a primazia, porque o profeta disse na mensagem ao nascer do sol: Cristo é os selos que foram abertos.
porque quem é Cristo é Deus, e quem é Deus? Deus é a palavra, é o Verbo, e no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, não mexam nisso. Quando Jesus estava na sepultura, colocaram um selo romano ali. Havia um lacre, e foi colocado guardas que foram designados para ninguém romper aquele lacre. Mas atrás do lacre estava o dono da vida. Mas não importou, quando chegou o tempo de Deus romper aquele lacre, de Deus romper aquele selo, e tirar aquele selo, e rasgá-lo, e quebrá-lo, e arrebentá-lo, e a vida sair dali, para ser bênção para a igreja, para comissionar a igreja, para prosseguir seu ministério na terra, não adiantou os guardas ficarem ali, não adiantou os chefes com espírito romano ficarem ali. E o irmão Branda fala sobre o espírito nicolaíta, e espíritos nicolaíta, dentro da mensagem, estavam postados com suas lanças ministeriais, não deixando ninguém mexer no sétimo selo. E o que é o sétimo selo? O sétimo selo é Cristo, porque o sétimo selo é a sua vinda, e a sua vinda é o alarido, e o sétimo selo foi o sétimo selo em ação que abriu os 6 primeiros selos. Por isso, por muitas vezes o irmão Branda disse, ele abriu os 6 selos para nós, porque o sétimo estava acontecendo, foi o sétimo em operação, através do sétimo mensageiro, foi ele, o Filho do Homem, através de um Filho do Homem, que abriu o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. E o sétimo estava ali. Era para todos verem. Agora, muitas pessoas ficam quando o irmão Branda diz, ele não abriu. Ele não abriu ao público. Passou muito rápido, eu não pude decifrar. Mas prossiga caminhando. Prossiga nos passos do profeta. Leia as mensagens depois dos selos. O que ele vai dizer lá na frente? Lembre-se, o anjo falou para ele não explicar demais sobre a terceira puxada. Então ele tinha um cuidado especial. Por isso, na mensagem final do sétimo selo, o irmão Brana ouviu a parte final, quando ele começa a contar sobre a aparição daquela nuvem, dos 7 anjos que formaram aquela nuvem. E ele gravou no hotel, e ele pediu que tirassem da fita a parte final e colocassem então a parte que ele gravou no hotel. E liberaram aquela fita daquela forma. Depois que o profeta partiu, então passaram-se os anos, acharam por bem liberar tanto o que ele pregou no tabernáculo, quanto aquele gravou no hotel. E você vê ali que o irmão Brana teve um cuidado em não falar as coisas tão declaradas, porque somente o eleito captaria, somente o eleito iria descobrir. E você sabe, não é uma mensagem humana que recebemos, uma mensagem profética. Por 2 ocasiões, esquilos foram criados pelo poder da palavra falada. 3 na primeira vez. E na segunda vez, o terceiro esquilo, completando 6 esquilos, haviam vindo à existência. E o profeta aqui na mensagem Novo Ministério, ele diz, Senhor, 6 é o número do homem. O Senhor está confirmando por 6 vezes, confirmando o meu ministério, confirmando um novo dom, uma nova etapa, uma esquina sendo dobrada. Mas 6 é o número do homem, diz o profeta. Eu vou pedir mais um, porque será o 7º. E o 7º, Deus está no 7. O 7º aponta para Deus, para o que é perfeito. Mas já estava escurecendo. E ele ordenou que o 7º esquilo, que foram 3 da primeira ocasião,
e agora mais 3 haviam vindo à existência. E ele então chama à existência o 4º desta ocasião, completando o 7º, o número de Deus. E ele viu o esquilo e atirou no esquilo, e quando foi procurar, ele caiu em um oco de um tronco entre as folhas, e o profeta pôs sua mão, e havia muitas folhas e galhos ali, e ele não conseguiu pegá-lo. E ele voltou para o acampamento, para onde os irmãos estavam, e ele contou que havia mais um esquilo que estava lá. E um dos diáconos do irmão Branham, o irmão Tony, quando eles foram deitar, pediram para que ele fizesse a oração para que eles fossem dormir. E ele orando disse: Senhor, amanhã faça com que o irmão Branham ache o seu esquilo, para que nós possa ver que ele tem dito a verdade ou algo assim, para que nós acreditem no que ele falou. Algo nesta direção o irmão Tony falou. O irmão Branham ficou sentido e quase em dificuldade, porque ele disse: o meu próprio diácono estava pondo dúvida. Eu vou procurar ler para que eu não cite de maneira equivocada, porque às vezes citamos e podemos esquecer um pouquinho alguma coisa. Fomos à casa a deles aquela noite para o jantar, estávamos regozijando na presença do Senhor. E antes de irmos para a cama, o irmão Charlie pediu ao irmão Tony para fazer uma oração. Agora, eu não digo isto para conflitar ou para ferir o irmão Tony. Ele é um dos mais finos cavalheiros cristãos que eu conheço, mas apenas para te mostrar como o Senhor trabalha, Tony. E em sua oração naquela noite, disse, e Tony, em sua oração naquela noite, ratificando aqui, disse: Senhor Deus, faça-nos saber que nosso irmão está nos dizendo a verdade, que amanhã ele encontre aquele esquilo no toco. Eu nunca disse sob a unção que eu encontraria um esquilo em um toco. Eu disse, eu atirei no esquilo. É claro, eu não consegui pegar o esquilo, porque se eu tivesse, aquilo seria mais do que eu tinha dito. Apenas exatamente o que eu tinha dito sobre aquela unção foi o que Deus produziu. Então, eu não disse nada acerca disto. Vê, isto é como as pessoas muitas vezes dizem. O irmão Branham disse tal e tal coisa. Quando o irmão Branham diz algo, aquilo não tem nada a ver com isto, mas quando Deus o diz, aquilo é eternamente verdade. Mas o irmão Tony não entendeu isso. Ele disse, se aquele esquilo estiver ali, então nós saberemos que nosso irmão nos contou a verdade. O irmão Woods, o irmão Charlie e os demais entenderam isso. Nós não dissemos nada. O irmão Branham só disse que atirou no esquilo, que viu o esquilo. Eu dormi no mesmo quarto que o irmão Tony naquela noite. Na manhã seguinte, à mesa, estávamos falando. Foi um dia horrível, e o irmão Tony disse, bem, há uma coisa. O irmão Branham provavelmente tirou dele do toco esta manhã, ou da árvore. Eu disse, irmão Tony, eu nunca disse que o esquilo estava ali. Eu disse que eu podia sentir isso. Quando ele levantava, isto caía. Ele disse, estará ali. Estará bem no toco. Nós subimos e quando eu deixei o carro, eu comecei a me virar novamente e vi algo errado. É melhor eu dizer a Tony agora, porque se aquele esquilo não estiver naquele buraco, naquele toco, não voltarei com esquilo algum. Então, de acordo com a maneira que ele orou na noite passada, ele ainda crerá que eu contei uma mentira. Eu disse, Deus, tu sabes, com minha Bíblia, que eu tenho contado a honesta verdade. E Deus sabe que isto é a verdade. Apenas disse a verdade. E fui adiante, algo me dirigiu e eu fui caminhando através dos bosques, caçando, continuei pensando, e se aquele esquilo não estiver ali, ele me deu sua faca de caça para que assim eu pudesse cortar, para fazer o buraco maior para alcançá-lo. E algo me disse, se não estiver ali, ou se isso está ali, que diferença faz?
Eu disse: ele não crerá em mim. Ele orou e disse isto: se encontrarmos o esquilo, ele saberá que nosso irmão tem nos contado a verdade. E a grande unção veio e disse: apenas diga que o esquilo estará ali e você o terá. Eu pensei: certamente, Senhor, certamente. Isto será 7 vezes consecutivas, enquanto a unção está sobre mim. Eu disse: és tu? Ele disse: diga o que quiseres. Eu disse: eu devo encontrar aquele esquilo. E a unção me deixou. E o irmão Branda vai procurar o esquilo, e não estava, e eu pensei: e agora o que eu farei? Aqui está 9h30, eu tenho que voltar. Eu peguei meu rifle e comecei a descer a colina, e algo me disse: você não disse que encontraria o esquilo? Eu disse: onde eu encontraria? Deus sendo meu solene juiz com sua palavra aqui. Eu sou um homem com 50 anos, um pregador do evangelho, de pé nesse púlpito. Algo disse: olhe sobre aquele pequeno pedaço de casca. Eu disse: Senhor, eu não duvidaria de ti por nada. Eu fui até ali, peguei a casca e não havia esquilo ali. Eu pensei: eu estava... Mas antes que eu fizesse isto, algo disse: e se ele não estiver ali? Eu disse: ó, ele estará ali. E eu peguei isto e não havia esquilo ali. Eu olhei abaixo pasmado. Eu vi um pedaço bem pequeno de galhos cinzentos debaixo de uma folha. Eu puxei isso e ali estava o esquilo, fazendo isto apenas exatamente da maneira que ele tinha dito como fazer. Agora veja, não estava ali o 7º esquilo. O 7º selo, muitos dizem, não está ali, não tem nada, não foi revelado. O próprio irmão Tony não creu no 7º esquilo, mas estava ali. Se você crer, se você ler da maneira correta, se você se aproximar da maneira correta, se você seguir, novamente procurando, siga lendo as literaturas, siga lendo as mensagens. Veja o que o irmão Branda diz na mensagem A Festa das Trombetas. Ele disse: olhem aqui, quero dizer uma coisa, atentamente agora, não percam isso, preste atenção. Vocês deveriam ter visto, Apocalipse 10, foi o 7º selo. Continua olhando. Veja, vá lá debaixo daquela pequena casca, debaixo daqueles galhos cinzentos. Aí eu já passei por ali. O irmão Brando disse: eu já havia revirado por ali. Mas vá agora debaixo da unção. Vá ler os selos, você recebeu, teu pastor te entregou. Leia novamente, com esta unção de revelação que Deus tem derramado sobre nós, que tem sacudido esta mensagem, que tem feito ministros reler as mensagens, se debruçar sobre este assunto que ficou esquecido lá no bosque, lá no mato, guardado pelos guardiões da mensagem, pelos generais da mensagem. Não mexam nisso, não toquem nisso, só dá problema, só traz morte. Vá lá agora debaixo dessa unção, leia primeiramente Deus escondido e revelado em simplicidade. Ali está o 7º selo. Levante essa pequena casca, leia ali, leia a brecha entre as eras e os selos. Aí mesmo já diz alguma coisa, ou tudo. Vá ler, vá procurar agora debaixo desta unção. Mas eu já li os selos, há 30 anos eu prego sobre isso. Mas é agora, debaixo da unção, da superunção. Deus está dizendo para procurar. Você olhou outras vezes, não estava ali. E como fomos criticados por aqueles que dizem que o irmão Branda tem que ressuscitar, porque tem que abrir o 7º selo, e nós, com todo o nosso esforço, procurava provar que o 7º selo estava aberto, mas não conseguíamos provar nada. A única coisa que conseguíamos dizer é: o 7º selo foi revelado, é a segunda vinda. Só conseguíamos ir até aí. Mas o 7º selo é a segunda vinda. Mas a segunda vinda, ela já começou, ela está acontecendo. A segunda vinda, ela termina com o rapto da igreja. O 7º selo é tudo isso. O 7º selo é o mesmo Senhor descendo do céu com alarido. O 7º selo é a manifestação do Filho do Homem. O 7º selo é o leão rugindo e os 7 trovões sendo ouvidos, a revelação
que estavam contidas por 7 selos, quando chegou o tempo daquele lacre romano, quando chegou o tempo designado, e que tempo era? Não podia ser no 4º dia, tinha que ser ali no raiar daquela manhã, do 8º dia, do 1º dia da semana, porque era o domingo, o 1º dia da semana. Era o 8º dia, depois do 7º, era o 8º, mas o 8º leva ao 1º. Era justamente naquela manhã de ressurreição. Veio um sono sobre os generais romanos, sobre os nicolaítas romanos, que reprimiram o povo para não mexer naquele selo, guardando aquilo com tanto cuidado, para que ninguém mexesse naquele selo, mas veio um sono sobre eles, e tudo que eles conseguiam pregar eram algumas mensagens moldadas nos padrões de Silas Malafaia, nos padrões de Valdemiro Santiago, nos padrões de metodistas, nos padrões luteranos, batistas, ou nos padrões pentecostais, de rolação para um lado e rolação para o outro. E vem um sono, nem parecia mais igreja da mensagem, somente usavam a mensagem para florear seus lindos sermões para a época. Mas vem um sono sobre eles. Mas algumas igrejas foram ao sepulcro, encontraram a pedra removida, o selo arrebentado, e um anjo falou com elas, dizendo: o 7º selo se abriu, preste atenção, olhem bem, não percam agora, deveriam ter visto, porque procuram o que vive entre os mortos. Apocalipse 10, foi o 7º selo, mulher, igreja, vá, anuncia isso a meus discípulos, diga a Pedro, ele ressuscitou, o 7º selo se abriu. O irmão Tony, diácono do irmão Brana, não conseguiu ver, não conseguiu acreditar. Mas a irmã Hati, somente o irmão Brana contando o testemunho, ela disse: irmão Brana, isso não é outra coisa, senão a pura verdade. Isto não é outra coisa, senão a pura verdade. Que coisa, quando um próprio diácono não consegue ver, uma pobre viúva conseguiu ver. Assim como a samaritana, o sumo sacerdote não via, os religiosos não viam, não, os escribas, os fariseus não viam, mas aquela pobre, simples mulher, uma pequena prostituta desprezível, disse irmão Brana, ela viu, e quando ela viu, ela creu, e aquilo a redimiu. Ela disse: vejo que tu és profeta. E eu tenho ouvido que quando o Messias vier, ele operará essa classe de ministério. E quando ela pôde caminhar um pouco na revelação, Deus mostrou mais para ela: mulher, sou eu que falo contigo, eu sou o Messias. Deus abençoe o irmão Charles, que está nos ouvindo, nos acompanhando aqui na Içara. Deus abençoe o irmão Antônio Barabas, que falou conosco, que está nos acompanhando. Deus abençoe o irmão Antônio Barabas em Turvo. Deus abençoe também o irmão Dorival em Bela Vista do Paraíso, que está acompanhando nossa programação nesta noite. E também o irmão Manuel, diácono ali na pequena igreja onde atendemos e onde os irmãos estão ali firmes, animados, satisfeitos com a abertura da palavra, com Cristo, com a revelação que é Cristo, mistério de Deus revelado. Deus abençoe todos os nossos irmãos ali, que sempre nos acompanham, o irmão Francisco, no Frei Timóteo, lá em Jataizinho, o irmão José Aguiar, em Jataizinho, a irmã Vilma, o irmão Marcos e a irmã Alice, em Jataizinho, o irmão Juraci, em Londrina, sua família, e o irmão Rocha, a irmã Rosângela, em Maringá, irmãos que sempre comunicam sua audiência, Deus abençoe. Estamos agradecidos porque os irmãos estão nos acompanhando, e isso é sempre um incentivo para nós,
saber que nossos irmãos nos acompanham e que estão dando este apoio, este incentivo para que continuemos com esse trabalho, para que possamos alcançar algumas pessoas que estão na dúvida, no erro, caminhando com passos incertos. Estamos falando sobre o retorno da arca. Esteve por 20 anos lá no mato, lá distante. Assim o 7º selo. Ninguém mexe nesse 7º selo, ninguém se preocupa com isso, mas chegou um homem em Israel, um homem que queria sempre agradar a Deus. E a unção de Davi esteve sobre nós. E quando Deus traz de volta a arca, quando Davi trazia de volta a arca, aquilo causou morte novamente. Na verdade, são assuntos que, se não forem tratados da maneira correta, aparece novo nome Brana e causa morte. Aparece pessoas dizendo que o filho do homem é o irmão Brana, e isso causa morte. O irmão Brana chegou a ameaçar deixar o ministério e faria se Deus não o impedisse, devido a essas coisas, e causa morte mesmo, se aproximar deste 7º selo, desta arca revelada, porque o 7º selo reúne todos os demais selos. O 7º selo destrava a Bíblia inteira, porque o irmão Brana disse que o 7º selo está de Gênesis a Apocalipse, sempre Deus mostrando-se através dos tipos e dos quadros, o que Ele faria hoje na plenitude da revelação da palavra. E é claro que quando Davi, cheio de coragem e de boa intenção, para trazer de volta a arca, ele disse: não darei descanso a meus olhos, enquanto não ver a arca de volta. Nós lemos aqui em 2 Samuel o que acontece. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalé de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo. Aqui foi o erro de Davi. E levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Não era nunca para levarem sobre um carro novo. Não era para ninguém pensar em criar um ministério em cima da revelação dos selos, criar algum slogan, levantar alguma bandeira, criar um movimento. Agora está correndo por aí a doutrina do homem só. Que então, Deus sempre trata com um homem, e agora tem um homem, e esse homem então foi o primeiro a pregar sobre a terceira puxada aqui no Brasil. Então esse homem é o homem, depois do irmão Brana, é o homem encarregado de levar isso em frente. O movimento de um homem só terminou com William Marion Brana. Depois é João comendo o livrinho, e João é um tipo da noiva. Ninguém tem direito de patentear esse nome de terceira puxada, de revelador. O revelador, ele revelou e saiu de cena. Agora nós pegamos essa revelação, esse livro aberto, e comemos. E é só comer o livro, que é doce na boca, amargo no ventre, e profetizar. Não tem movimento de homem só. Então alguns, vamos trazer a arca. Oh, glória a Deus, a abertura da palavra, a terceira puxada. E lá vem morte de novo. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab. E daí 2 moços, 2 ministros, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E disse: e Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau, de faia,
como com harpas e com saltérios e com tamboris e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus. E teve mão nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Agora Davi não disse assim: olha, irmão, vamos deixar esse negócio de lado. Eu vou dar razão para aqueles que deixaram essa arca 20 anos lá, porque foi só nós mexer nesses assuntos, já veio divisão na igreja, já perdemos famílias. Ele não ficou desanimado. Disse: o que eu vou fazer para trazer a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o gitita. Veja, muitos morreram com o retorno da arca. Agora, esta arca ficou na casa de Obed-edom, o gitita, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. E eles viram: olha, na casa daquele irmão que ficou a arca do Senhor, houve prosperidade, bênçãos. Está vendo naquela igreja que ficou lá? Está vendo como as irmãs encumpridaram a saia? Como os jovens estão alegres? Como a igreja está regozijando? Então avisaram Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem. Porque, por acontecer de algumas pessoas ou alguns ministros tratar disso de maneira errada, mesmo depois tendo compreensão que a arca ficou lá no mato esquecida e tentaram trazer, e como Davi colocaram sobre um carro novo e causou problema, muitos chegaram aí mesmo àquela conclusão: olha, não mexam nesse assunto, vê o fulano de tal, já está crendo que o novo nome é Brana, daqui a pouco vai batizar no nome do irmão Brana, e tomaram distância, e não viram que o espírito de Davi, mesmo que ele errou, veja, e ele se preocupou: o que eu devo fazer? E o irmão Brana disse que ele foi consultar o profeta Natã, e orientou e acusou o seu erro, que a arca deveria ser transportada através de ombros de levitas. E avisaram a Davi o que aconteceu na casa de Obed-edom, e tudo quanto tem, o quanto prosperou por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, à cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. Agora sim, agora houve respeito, agora houve ordem, agora houve temor, agora houve sangue, agora houve a presença dos verdadeiros ministros levando a arca. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Tem muitas igrejas Mical, igrejas criadas pelos antigos ministros, que Mical era filha de Saul, pelos reis antigos da mensagem em Israel. Há muitas igrejas Mical que estão rindo, ridicularizando nossa alegria, nosso entusiasmo. E alguns dizem: eles não podem falar, geração eleita, Mical. Sabe o que aconteceu com Mical? Nunca pôde gerar um filho, ficou estéril, nunca gerou um filho verdadeiro,
Ministérios que ficam estéreis, nunca vão gerar um verdadeiro filho da palavra, somente geram filhos para o tabernáculo, para encher a igreja, para encher os bolsos, para encher os bancos, mas não gerar filhos, segundo a palavra original, e a palavra falada é a semente original. Nossa alegria tem causado escândalo nos mical da mensagem, nas igrejas mical da mensagem, nas donzelas, filha dos reis, porque Mical era filha do rei, mas nunca pôde gerar um filho a Davi, ao rei Davi, a Jesus. E aquela ordem que foi dada para Adão, para gerar filhos, trazê-los à existência, através do poder da palavra falada, Adão nunca cumpriu aquilo. Ele trouxe filhos conforme a sua imagem, a sua semelhança, filhos através do sexo, através da carne, mas não pôde gerar um filho como ele foi gerado, através da palavra falada, trazê-los à existência. Agora, filhos estão vindo à existência, filhos de Deus, gerado pelo poder da palavra falada. Todo esse tempo de mensagem, irmãos, deixaram os selos de lado, os trovões de lado, deixaram a revelação lá no mato e se revoltam com aqueles que decidiram trazer isso de volta à igreja. E se revoltam com aqueles que estão trazendo esta água viva, e se revoltam com aqueles que não estão conformados com as cisternas rotas. Mas nós estamos tão felizes por termos achado as águas vivas e não ficarmos em torno de cisternas rotas, que não retêm as águas, que cria girinos. Que dificuldade, às vezes, muitas vezes, diga-se de passagem, era para pregar uma mensagem. Senhor, o que eu vou pregar esse final de semana? Senhor, e às vezes chegava o domingo, e passava a manhã, e à tarde, ia se aproximando a hora do culto, e não se tinha inspiração para pregar nada. E eu não me envergonho em dizer que muitas vezes recorri até a estudos de ministros de denominação e pastores da mensagem, comprando livros denominacionais, livros de autoajuda, livros de ensinamento, para moldar uma mensagem, porque não conseguia se extrair da maior mensagem que pisou na terra, não conseguia extrair o suprassumo, porque em assuntos profundos não se mexia, em assuntos de correção era o que mais se falava, e às vezes se ansiava por falar algo um pouco diferente, algo que trouxesse um novo ânimo, um maior refrigério, que trouxesse um regozijo, que trouxesse um transbordar de um vinho novo no interior, um borbulhar de entusiasmo. E muito pouco, quase nada se conseguia. E quantos pastores de renome, e faziam até sucesso alguns, e as suas fontes de inspiração eram homens palestrantes que falavam sobre exemplos, sobre provérbios e mensagens de autoajuda, que palestrantes de venda usam, a história disso, a história daquilo, o homem que venceu os seus limites, e tanto disso havia no nosso meio. Não havia aquela água viva, aquele borbulhar. E hoje, graças a Deus, não nos falta mantimento, não nos falta assunto, não nos falta entusiasmo, é um borbulhar de uma água viva. Eu quero ler uma passagem em Gênesis 26, o que aconteceu aqui, Gênesis 26, versículo 13,
Gênesis 26, do 13 ao 29. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Então a Bíblia está falando de Isaque, que Isaque cresceu, que Isaque se engrandeceu, Deus era com ele, e que a sua possessão era grande de vacas e povos, e o seu serviço se despontava de maneira que os filisteus o invejavam. E os poços que os servos de seu pai, os pastores de seu pai, haviam cavado, os filisteus entulharam, encheram de terra. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. Tornou Isaque e cavou os poços d'água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Ele vai e tira toda a sujeira, todo o entulho, e ele busca aquelas mensagens, aquelas águas vivas, que os filisteus entulharam os poços, encheram de lixo, encheram de terra, e ninguém mais bebia daquela água, daquela fonte. Ele foi lá, tirou a sujeira, e difamaram aqueles poços, e ele pôs nome nos poços. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaque cavaram ali um poço. E Abimeleque veio a ele de Gerar com Azuate, seu amigo, e ficou príncipe do seu exército. E disse-lhes Isaque: por que vieste a mim, pois que vós me aborreceis, e me enviastes de vós? E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, pelo que dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo, que nos não faças mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és bendito do Senhor. Vieram a reconhecer a grandeza de Isaque. Agora, quantos difamaram esta mensagem? Aqueles servos, aqueles príncipes de Israel, aqueles espias que subiram à terra a espiar a terra, viram que a terra era boa, provaram da terra, trouxeram os frutos, e quando voltaram da boa terra, a terra boa e larga, ao invés de animarem o povo de Israel, eles eram ministros, eles eram pastores, eles tinham a comissão que Josué os deu para irem, que Moisés os deu para irem olhar a terra. Ao invés de falarem bem da terra, a Bíblia diz que eles difamaram a terra. E o povo se irritou com Josué e Calebe, pois que insistiam, dizendo: vamos, irmãos, entramos nesses assuntos, vamos analisar esses assuntos.
vamos ver esses assuntos, vamos nos assentar, vamos olhar os parágrafos, as mensagens, vamos estudá-las, vamos ver esse assunto do 7º selo, dos trovões, da manifestação do Filho do Homem, do novo nome, porque as pessoas só sabem dizer que há uma doutrina errada sobre o novo nome, e a doutrina certa, porque é uma doutrina bíblica, é uma doutrina extraída da mensagem, mas simplesmente difamam a terra, difamam a terra, difamam a terra, tapam os poços, entulham os poços, mas enquanto vão e entulham os poços, os servos de Isaac vêm e tiram a sujeira, e a água volta a brotar. E não adianta eles tapar um poço, que Deus tira a sujeira de outro poço. E vem a água novamente, e o povo de Deus não vai ficar isento, falto de água viva, de maneira nenhuma. Na mensagem, o arrebatamento, no parágrafo 156, o irmão Branham diz assim: o tempo todo, sabendo lá atrás sobre cura e assim por diante, foi só para atrair a atenção das pessoas, sabendo que a mensagem viria. Então nós cremos na mensagem, somos crentes da mensagem, somos crentes da mensagem, aceitemos a mensagem, aceitemos e aceitamos a mensagem. Graças a Deus por isso. Mas o que é a mensagem? O irmão Branham está dizendo, todo o tempo lá atrás, no tempo das curas e assim por diante, aquilo foi só para atrair a atenção das pessoas, sabendo que a mensagem viria, e aqui está ela. Bom, agora o irmão Branham vai mostrar a mensagem, e se eu creio na mensagem, eu tenho que acatar o que o irmão Branham vai dizer, o que é a mensagem. E sabendo que a mensagem viria, e aqui está ela, e estes 7 selos abertos, esses mistérios, e mostrando que essas coisas são as que aconteceram. Veja, a irmã Branham diz, lembram-se daquela mensagem? Senhores, que oração? Todo o tempo lá atrás eu sabia que a mensagem viria, fazendo uma obra para Deus fora da sua vontade. 166. Agora, ele prometeu nos últimos dias aquilo que ele faria, e ele os enviou uma mensagem a nós. E esta mensagem teria a mesma identificação como Elias teve, como Eliseu teve, como João Batista teve. E ela voltaria os corações do povo, não para a denominação, mas de volta aos originais pais apostólicos, de volta à palavra, como estas coisas têm sido vindicadas, como isto ao soar o último anjo, Apocalipse 10. Nos dias do 7º anjo, estes mistérios, os quais todos têm sido... Porque fazem os metodistas isto, e os batistas isto, e a Igreja de Cristo, e os testemunhas de Jeová, e todos fazem isto. Agora, seus mistérios serão revelados nos últimos dias, quando o 7º anjo, a mensagem do 7º anjo, não quando ele começar a fazer soar sua mensagem, vem? Não os anos de preparação, mas quando ele começar a soar a mensagem. Primeiramente veio um mensageiro com uma mensagem enviado, a mensagem enviada à era de Laodiceia. E a mensagem enviada à era de Laodiceia, que veio através do 7º mensageiro, ela foi: acertem suas vidas, corrijam suas vidas, que as mulheres desçam dos púlpitos, batizem-se em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme Atos 2,38, creiam num único Deus. O batismo do Espírito Santo não é o falar em línguas. Acertem essas coisas, voltem atrás. Deus tem enviado Malaquias 4, aceite aquilo que Deus enviou. Aqui está os sinais, aqui está o sinal da cura.
Ali estava o sinal do Filho do Homem, as revelações, os segredos dos corações. Aquilo, diz o profeta, foi só para atrair a atenção das pessoas. Foi só para chamar a atenção das pessoas. Veja que, quando o irmão Brana tem a visão das 3 puxadas, a primeira puxada veio um peixe pequeno, a segunda puxada veio o peixe pequeno ainda, a terceira puxada atingiria, fisgaria peixes grandes, as trutas arco-íris, que tem o pacto nela. Veja, a terceira puxada, disse o profeta na mensagem aos ungidos dos últimos dias, a terceira puxada foi a abertura da palavra. É claro que segue a abertura da palavra, nos dá o poder da palavra falada, e chegaremos à pregação aos eternamente perdidos, aqueles que não têm mais salvação, cumprindo as 3 etapas da terceira puxada, porque a terceira puxada é a pedra de coroa. A pedra de coroa tem 3 quinas, 3 pontas, 3 fases, também 3 etapas dentro da terceira etapa. Então veja, não os anos de preparação, mas quando ele começar a soar quando ele começar a soar a mensagem, então o 7º mensageiro foi enviado com uma mensagem à era de Laodiceia. E esta mensagem era: fujam de Laodiceia, fujam da Babilônia, melhor dizendo, saiam da confusão, venham para Cristo. Em outras palavras, venham para Cristo, Cristo tem algo para lhes mostrar. Você veja que em Apocalipse 2 e Apocalipse 3, está ali as 7 cartas endereçadas às 7 eras da igreja, o qual João foi o escriba, o escritor a essas 7 cartas, destas 7 cartas endereçadas às 7 eras da igreja. Depois de Apocalipse 3, quando a última carta, a última era da igreja, Laodiceia, ela é concluída e acontece a rejeição da palavra, eles não quiseram sair da Babilônia, eles não se batizaram em nome de Jesus, como a Associação Ministerial de Chicago prometeram ao irmão Brana. Se irmão Brana, se você provar pela Escritura que o batismo correto é em nome de Jesus, nós nos batizaremos, pregaremos tais coisas em nossos púlpitos. E o profeta provou. E eles se batizaram? Não se batizaram, porque eles rejeitaram. Jesus aparece do lado de fora, batendo, chamando aqueles que querem ter comunhão com Ele. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Ele batendo na porta da era, a cena mais patética que alguém possa ver. Agora veja, houve uma mensagem à Laodiceia, uma mensagem que foi trazida pelo 7º anjo. E depois que João relata essas coisas, ali em Apocalipse 3, quando termina o capítulo 3 de Apocalipse, o capítulo 4 de Apocalipse abre-se da seguinte maneira: e a mesma voz que eu ouvira falar comigo, como som de trombeta, tornou a falar, e disse-me: subi cá, que eu te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Então, para aqueles que saíram de Laodiceia, para aqueles que deram um passo, porque João é sempre um tipo da noiva. João recebeu as revelações de Deus, trazida a ele através de um anjo. E ele por 2 vezes quis adorar o anjo. E o anjo disse: não faças tal, João, não adores a mim, eu sou um dos teus irmãos, um de teus conservos, os profetas. Disse o irmão Brana, veja, era uma águia. No 5º selo ele fala, era um revelador, mostrando estas coisas misteriosas a João. João se prostra ao pé do anjo mensageiro, um anjo, um profeta, para adorar. Ele disse: não adore a mim. Quem era aquele anjo? Aquele era William Brana, porque
aquilo que João viu em visões aconteceria na terra. E quem nos mostrou as revelações? William Branham. Mas não são revelações de William Branham, não temos que adorar William Branham, adorem a ele, olhe sempre para Jesus. Você tem que seguir alguém, sigam a Cristo. Não é o sétimo anjo, o filho do homem, não. O sétimo anjo foi por quem o filho do homem falou. Então, não é a sua mensagem, diz o profeta. Não é a mensagem do sétimo anjo. Não é quando ele começar a fazer isso, mas quando ele começar a fazer soar a sua mensagem, veio? Não os anos de preparação, mas quando ele começar a soar a mensagem, estes mistérios serão então revelados. E aqui estão eles, não os sabendo, e vocês, pessoas, são testemunhas disto. Então, naquele grande observatório, então que o mundo esteja em dúvida, eles continuam admirados com o que aconteceu em Tucson. Seus grandes observatórios tiraram uma foto disto lá em cima, está falando da nuvem. Continuam admirados com o que aconteceu. O que é isto? Eles continuam colocando nos jornais. O que é isto? Sabe alguém a respeito disto? Você sabe o que quer dizer o nome maná? Maná quer dizer o que é isto? Porque os filhos de Israel viram aquilo pela manhã, por todo Israel, e disseram um para o outro: o que é isto? Irmão, o que é isto? E maná quer dizer o que é isto. Então, o nome daquele alimento, que tinha gosto de mel, ficou sendo maná, porque os filhos de Israel, quando comeram, quando viram, disseram: o que é isto? E agora Deus manda um maná dos céus. E eles continuam perguntando, dizendo: o que é isto? E os pastores da mensagem, os generais, os grandes, os guardiões da arca do concerto, os guardiões do selo, do sepulcro, para não deixar o Filho do Homem ressuscitar neste 8º dia, que é o primeiro novamente, a era efesiana. Eles dizem: o que é isto? O que é isto? É somente uma nuvem. O que é isso que estão dizendo? O que é isto? Sabe alguém a respeito disso? O que? Como poderia isto acontecer? Não há nevoeiro lá em cima, não há ar, não há nuvens. Há uma altura de 30 milhas no ar. Diz o profeta: haverá sinais sobre os céus, e quando estas coisas tomarem lugar, terremotos em diversos lugares, então aparecerá nos céus os sinais do Filho do Homem. Naquele dia, Lucas, o Filho do Homem, revelará a si mesmo. A escritura que o irmão Branham cita: haverá sinais nos céus, e quando essas coisas tomarem lugar, então aparecerá nos céus o sinal do Filho do Homem. Ele está falando de Lucas, capítulo 21, onde diz: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas tomarem lugar, terremotos, sinais, então essa escritura tem a ver com a nuvem que apareceu. Veja, o irmão Branham, ele falando dessas coisas, ele conta daquela visão que incluiu as 3 puxadas. Ele diz que primeiramente veio em sua direção, na visão, na mensagem: Senhor, é esse o tempo. Avezinhas, pequenas companheirinhas frágeis. E depois veio aves maiores. E em terceiro plano vieram anjos, numa velocidade terrível, vindo da eternidade. Os anjos foi quando aconteceu a vinda daquela constelação de 7 anjos mensageiros que formaram a nuvem. Qual é o mais importante? As aves pequeninhas, as aves maiores, ou a constelação de anjos? Porque as pessoas dizem: não mexa nisso, o importante foi as mensagens antes dos selos. Os selos não têm muita importância. Aquilo sim foi grande, a revelação dos segredos dos corações. Que coisa, o irmão Branham diz totalmente diferente. O irmão Branham diz que nunca houve esfera tal em seu ministério como quando os selos se abriram. E os guardas da arca
Diz, não, o importante foi a segunda puxada, a revelação dos segredos dos corações. Porque tem uma mente denominacional ainda. Porque o denominacional que vê a cura como grande, o falar em línguas como grande, os recadinhos de Deus, que Deus não tem nada com isso, na maior parte das vezes, como grande, os sinais, diz o irmão Brana, eles gostam dos sinais, os entretêm, mas eles não querem ter nada a ver com a voz que segue o sinal. Esta é importante, a voz que segue o sinal. Aqui, boa noite, meu precioso irmão. Aqui é o irmão Vinícius e o irmão Hélio, acompanhando o programa diretamente, o diretamente é meu, diretamente de Serra Morena, em Uraí, né? Deus abençoe, Deus continue abençoando. Amém, graças a Deus. E eu estou com muito pouco sinal aqui. É bem provável que alguns irmãos tenham tentado enviar alguma mensagem e não tem chegado. Mas Deus abençoe a todos aqueles que estão conectados conosco, nos acompanhando. E, ao contrário de Mical, as donzelas, as virgens de Israel, elas se alegraram, elas regozijaram com o retorno da arca. Davi se regozijou, todo Israel se regozijou. Enfim, a arca voltou com segurança. Enfim, eles acharam a maneira correta de trazer a arca para o seu lugar, de colocar os selos no seu devido lugar lá em cima e mostrar para o povo que realmente essas coisas são de suma importância, não são indispensáveis, não, de maneira nenhuma. É isso que traz fé de rápido para nós, esses mistérios revelados, diz o irmão Brana. Nos alegremos com isso. Que Deus abençoe cada um, que Deus continue abençoando cada um. Estamos chegando no final de mais um programa. Convidamos você também para estar nos sintonizando aos domingos, se você não tem uma igreja para ir, ou não está num lugar que não tem tabernáculo, ou sua igreja não tem culto neste horário, aos domingos, às 19 horas nós começamos a nossa transmissão. Nossos cultos aqui aos domingos são transmitidos pelo site A Voz do Profeta. E às segundas-feiras estamos sempre aqui, salvo alguma segunda-feira que temos algum compromisso, estamos em viagem, alguma coisa, então não temos, mas geralmente vamos manter o padrão das segundas-feiras, como estávamos fazendo há um bom tempo. E também, nos próximos dias, estaremos com o nosso site de volta e teremos algumas novidades ali, e as pregações e os estudos, e canais ou maneiras de você enviar testemunhos e interagir conosco. E queremos fazer tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo e em benefício dos filhos de Deus e em prol do reino dos céus, porque somos esses trabalhadores da hora undécima e queremos ter nossas mãos não cruzadas, mas trabalhando, nos esforçando. Por isso cantamos aquele hino: fortalece minhas mãos para lutar, fortalece minhas mãos. E eu digo: Senhor, fortalece minhas mãos. Deus abençoe a cada um de nossos irmãos. Tenham uma boa noite, guardados, protegidos na graça de Jesus Cristo, e até a próxima oportunidade. Deus os abençoe. Amém.